onde tem as mandioca plantadas, né? Mandioca de mesa. Alguma região conhece como aipim, outros conhecem como macaxeira. E uma parte é plantio desse primeiro ciclo, e alguns são do segundo ciclo, né? Então a gente usa esse termo ciclo porque é justamente o período das águas, período da chuva. Então quando está no início do período da chuva, você plantou a maniva, fechou o período de chuva, é o primeiro ciclo. Pode ser feita a colheita, que normalmente a idade do plantio está na casa mais ou menos de 7 a 10 meses, na média 8, 9 meses, né? Então esse período pode ser feito a melhor mandioca de mesa, né? Que está bem fresquinho, tal, teve aquele crescimento uniforme e está macio para cozimento, né? E o que acontece? Tem a mandioca do segundo ciclo, é quando, por exemplo, né? Por algum motivo, no meu caso, não consegui consumir tudo e ficou na terra. Então ela continua crescendo, continua produzindo mais. Só que aí, outro dia eu mostrei um vídeo que pode deixar do jeito que está, com um arbusto grande, que depois ela vai desenvolver mesmo assim, né? Mas o correto é fazer uma poda, a altura em torno de 30, 40 centímetros, né? Faz a poda, porque se a estrutura do pé de mandioca estiver grande, na hora que começa o período de chuva, que você entra com uma adubação também para dar uma reforçada, boa parte da energia ele perde, né, nutriente, passando no todos os galhos, né? Então acaba distribuindo muito a energia. Então você faz a poda, vai sair nova brotação, mas é quase como se fosse a brotação das manivas, né? Então a gente faz uma poda até por um manejo. Às vezes tem uma área grande, você quer carpir melhor, passar herbicida, alguma coisa desse tipo, você tira tudo, se bem que ela já está quase praticamente seca, né? Diminui a altura para facilitar o trabalho, né? Depois facilita no desempenho dela também. Vou mostrar esse zoom que você vê, a gente vê assim um cotoco, a parte mais grossa embaixo, depois sai as ramas, são do segundo ciclo, né? Aqui, ó. Depois tem alguns mais lá para cima que são plantio do primeiro ciclo. Então esse que tem sinal de poda é o segundo ciclo. Eu vou tirar um pé para ver como é que tá. Eu falo para ver como é que tá, mas na verdade assim, é para consumo, então normal. Só que o ideal seria fechar o ciclo, né? Então esperar ela desenvolver totalmente, que aqui acontece mais ou menos mês de abril ou maio. Então nesse período seria o período ideal para se começar a colher tanto a mandioca que foi plantada a maniva, tanto do segundo ciclo, né? Mas, de repente, você precisa botar na cozinha, então você vem e leva, mas não é ideal, que ainda ela está em plena fase de desenvolvimento, falta mais uns 2, 3 meses para chegar a esse estágio, desse momento que eu estou filmando. Depois eu vou tirar, eu vou mostrar como é que tá, mas assim, vou passar mais algumas informações interessantes para essa cultura, né? Sabe quando cozinha mandioca, tem aquelas mandioca boa, mandioca ruim que a gente fala, né? Que às vezes não dá aquele cozimento, fica duro, não cozinha. No interior a gente chamava de aguado também, né? Não sei como é que o pessoal conhece. Ela não cozinha legal. Então, um dos motivos que acontece esse problema é a falta de material orgânico na terra. Então, foi plantado mandioca numa determinada área, muitas vezes, né, ou outra cultura que seja, mas assim, não teve incorporação de material orgânico, seja de esterco, seja outras coisas, né, compostagem, adubação verde, qualquer coisa desse tipo. Mas essa presença do material orgânico, né, no meu caso, além das folhagens, dá para ver, né, as folhagens do mato que cai, bastante cobertura morta acaba se formando, eu também aplico esterco de galinha, né, justamente para ter esse material orgânico. O detalhe, né, no plantio da mandioca, ela em terras pouquinho mais arenoso, ela desenvolve bem, né? Então a raiz desenvolve bem, é fácil na colheita. Só que terra mais arenoso tem um detalhezinho que para adubação, mesmo material orgânico, mesmo adubação, tem a tendência de lixiviar, abaixar. Então acaba não segurando muito as adubações, né? E a água também, a água escorre muito, então tem esse lado ruim. Então, no solo argiloso, para mandioca um pouco mais pesado, mas em algum aspecto também é bom, né? Mas mandioca, ele vai bem em qualquer solo praticamente. Agora, uma coisa assim interessante, o Brasil tem uma característica na maior parte da região, o solo ser ácido, ou se não for ácido, mesmo o solo equilibrado, com o tempo, de acordo com o manejo que você está fazendo, às vezes volta um pouquinho de acidez, né? E a mandioca,
ela é uma das culturas que tolera um pouquinho a acidez. Ela até gosta um pouco de acidez, né? Então, quando a gente fala em acidez, né, medindo o pH, às vezes eu escuto gente falar assim, o ideal é o neutro, que não está nem ácido nem alcalino, a planta gosta, neutro. Parece que a gente ouve, parece até que tem razão, né? Mas não é bem assim, não. O neutro está no 7, de 0 a 14 está no 7, né? Quase todas as plantas, ela gosta de solo ligeiramente ácido. Então, algo em torno de 6,5, 6 ponto alguma coisa, 6,5. Esse nível, a maior parte das plantas, ela gosta desse solo ligeiramente ácido. No caso da mandioca, ele tem uma tolerância maior. Então, entre 5 ponto alguma coisa, 5,5, digamos assim, até 6,5, ela responde muito bem. Então, ela tolera o solo um pouquinho mais ácido, até gosta. Quando a gente fala em adubação orgânica, né, o principal, na minha opinião, né, pelo menos é o que eu faço uso, é esterco de galinha curtido. Muita gente tem acesso a esterco de gado, né? Então, esterco de gado normalmente é 4 vezes mais fraco. Então, se esterco de galinha puro você coloca 1 kg, o de gado precisaria de 4 kg, né? Independente se é mandioca, outra cultura, a proporção sempre é isso aí, é 4 por 1 a diferença, em termos de composição da consistência do esterco, né? Em termos de nutriente. Outra coisa, muita gente acha, né? Então tem os adubos minerais que são industrializados. Adubação orgânica, esterco, por exemplo, a planta, todas as plantas, ele não absorve esterco do jeito que está. Então, embora que esteja curtido e se aplicou na terra, tem um período de reação junto com a terra, com a umidade, com a água, que ela tem que mineralizar. Então, para a planta aproveitar, ele vai mineralizando primeiro para aproveitar. Ele não é consumido diretamente como esterco, né? Então, tem esse detalhezinho que muita gente não sabe, ele tem que mineralizar primeiro. O esterco de galinha, o esterco, adubação orgânica, né? Em quase todas as culturas, ou pode dizer para todas as culturas, ela vai muito bem, porque você trata a terra, trata bem a terra, a planta agradece. Então, assim, a planta aproveita, mas você está tratando da terra. Tem um equilíbrio muito grande, né, com adubação orgânica para a terra. Uma coisa interessante, como o assunto é muito longo, eu vou falar alguns pontos. Às vezes você ouve falar, ou muita gente não conhece, né? Mas assim, tem um tal de CTC. CTC. Então, CTC é a capacidade de troca de cátion. Tá? E cátion seria, assim, digamos, partícula da terra, né? Então tem carga negativa, positiva, alguns adubos você coloca, solo está com carga negativa, né? Alguns aspectos desse tipo. Mais ou menos, traduzindo, quanto maior o CTC do solo, o solo costuma ser melhor. E uma das coisas que faz elevar o CTC do solo é a adubação orgânica, né? Agora, lógico, tem dois tipos de CTC, né? Mas assim, tem um que considera hidrogênio, considera alumínio, o CTC vai lá em cima. Então, o ideal é que esses dois itens, alumínio e hidrogênio, seja baixo e outros componentes seja alto. Mas assim, de uma maneira geral, a adubação orgânica eleva o CTC, que justamente aumenta essa capacidade de cátion, né, disponível. Então, deixa disponível nutriente para a planta, resumindo. Outra coisa, né, essa questão de adubação, em terra arenoso ela equilibra bem, em terra alcalino, você corrigir alcalino, que às vezes está alcalino demais, você quer fazer para acidez, ao contrário, o esterco ajuda, né? Equilibra. Ao contrário, a acidez para alcalino também equilibra. Então, ele é um fator assim muito biológico, né? Que equilibra bem. Se você adubar com esterco de galinha, fazer uma cobertura morta, passado alguns dias, né? Você levanta um pouquinho, tá cheio de micro-organismos, né? Minhoca, outros insetos, tal. Criou vida na terra. Então, é uma coisa assim que você trata a terra. Então, tem que manter a terra boa para a planta responder. Em muitos casos, né, nessa questão da terra, ele ajuda a aumentar, digamos, a consistência da terra, a liga da terra, né? Questão de segurar a água, né? Disponibilizar água para a raiz da planta. Tudo isso aí, a adubação orgânica, ele influencia diretamente. Outra coisa, pode ver que em muitos vídeos que eu falo que ajuda com micronutrientes, né? Então, boro, ferro, manganês, molibdênio, zinco, cobre, essas coisas todas, né? Então, esses micronutrientes têm à disposição de forma
sintética, digamos assim, né? De uma forma mineral. Agora, quando você coloca adubação orgânica, esterco, mas não é assim só uma vez só, você tem que ter uma rotina de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Essa adubação com esterco faz com que disponibilize esse tipo de micronutriente também. Né? Então, com o tempo, às vezes você não precisa nem mais aplicar micronutriente à parte, porque a própria terra está oferecendo. Mas para disponibilizar, um dos fatores que ajuda a ter essa disponibilidade é o esterco, né? Então, adubação orgânica. Bom, aí muita gente fala, então não precisa de adubação mineral, né? Químico. A gente fala químico porque a matéria-prima é natural. É que para deixar disponível para a planta, se usa reações químicas para deixar disponível. Senão ela não fica disponível para a planta, fica de uma forma bruta, né? Então é o adubo mineral, mas se usa algum tipo de componente químico para disponibilizar. Então muita gente fala adubo químico, parece que é puro químico. Não, a matéria-prima é natural, né? Então para disponibilizar que usa esse tipo de recurso. Agora, tem que ter o bom senso, tem que ter o equilíbrio. Então, eu não falo de uma maneira usa químico, usa orgânico radicalmente. Né? Em determinado momento se usa orgânico, disponibiliza na terra, melhora vários aspectos fisiológicos da terra. Né? Então, tudo isso aí ajuda. Só que em determinados momentos, determinado estágio da planta, como é que ela está, estágio inicial, intermediário, está com uma superprodução, está carregando, está florando, em situações específicas, essa adubação adicional mineral ela é bem-vinda. Né? Só que não pode confundir uma coisa, se você tirar o orgânico, fizer só mineral, com o tempo você vai estragar a terra, porque o que a terra tinha desses micronutrientes disponível, ele vai usando junto com a adubação química. Chega um ponto que é o famoso solo pobre, ressecou o solo. Né? Então tem que fazer as duas coisas conjuntamente que dá certo. Começando a tirar o pé de mandioca, mas assim uma coisa importante que eu estava falando na questão da adubação, né, orgânica, que revitaliza a terra, isso aqui, ó, uma das coisas muito assim visível, né, é a presença da minhoca. Minhoca, solo degradado, solo seco, sem material orgânico, solo bom. Se não for solo bom, não tem minhoca. Aqui, ó. Tem outro que tá escondendo, ó. Tá aqui escondendo, ó. Mais minhoca, ó. Mais minhoca, mais minhoca. Eu retirei agora um pé, como disse, a terra tá bem boa, né? Bem tratado, bastante minhoca. Então tá aqui, então tem uma carga boa num pé só. Tem alguns que ainda estava crescendo, que ainda falta 2, 3 meses para finalizar o período de chuva, né? O sol tá pegando em cima, vai atrapalhar mostrar um pouco, mas tá aqui, tem uma boa quantidade aqui, é o suficiente. Uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, ou assim uma prática comum em muitos lugares, né? Se pode colher a mandioca e plantar já maniva imediatamente no mesmo buraco onde foi feito o colheito. Pode, só que tem alguns detalhes, né? Aqui, nesse que eu acabei de tirar, eu vou fazer a mesma coisa, porque já tá no meio de outros mandiocais, que o local já está reservado para isso. Mas se você está numa área, uma cultura um pouquinho maior, você quer usar aquela área para outra coisa, então é melhor você guardar as manivas, se bem que tem bastante maniva ainda que eu vou colher, né? E chegar na época de início da chuva, determinar uma área e plantar, porque aí você colhe, limpa aquela área e durante o período de inverno nosso aqui, você pode plantar outras coisas, né? Para depois a terra já fica até mais adubada para entrar com mandioca de novo, né? Mas se a terra estiver disponível para isso, pode ser colocada. E mais um detalhe também, né? Esse sistema ele funciona bem quando ainda está chovendo, que nem o meu caso aqui, que ainda tem 2, 3 meses chovendo, que a maniva vai brotar e vai ter um respiro. Então, ao chegar período de seca, como ela já brotou e cresceu um pouquinho. Né? Se você plantar na época de seca, no início de seca, que vai ter 4 meses de seca pela frente, não tem vantagem nenhum. Então é melhor segurar um pouquinho, né? Porque senão, dependendo do tipo de seca, até morre. Em vez de brotar, a maniva acaba secando. Né? Então tem esse detalhezinho
dependendo a época, a situação que você tem, pode ser plantado direto. Já é mais uma curiosidade, né? Eu vejo às vezes o pessoal mostrar, né, na internet questão da produtividade da mandioca. Olha quanto produziu aqui, olha o sistema novo de plantio. Aí planta rama verde, por exemplo. Bom, aqui já estou avisando que tem 2, 3 meses ainda para crescer, né? Pelo menos 2 meses ainda cheio, que ainda vai chover bastante. Quando você olha ao redor, né? Aqui está limpinho, que outro dia eu dei uma limpeza, né? Mas normalmente olha ao redor, né, das matas, os capim, tá tudo verde, significa que está no período de chuva. E a pessoa está colhendo e fazendo um comparativo. Isso mostra que a mandioca tem no mínimo um ciclo completo. E ninguém que plantou a maniva vai colher no meio antes dela acabar de desenvolver, né? Então você vê que o período já está seco, as próprias folhas das mandiocas estão tudo se ressecando, ou já secou, ficou só a vareta com pouquíssimas folhas. Então você vê que o ciclo fechou. Aí pode ser 1 ou 2 ciclos, né? Mas fechou o ciclo. Quando a pessoa está colhendo no chão molhado, tudo verde ao redor, as folhas tudo verdinho, é porque está no meio. Se está no meio, não é primeiro ciclo, é certeza que tem um anterior, que nem essa que eu vou plantar agora. Ela vai crescer um pouquinho. Então, eu vou esperar o final do próximo ciclo para poder colher. Então, na realidade, eu posso falar, olha, plantei a maniva, vai produzir. Não, ele está com um restinho do crescimento desse período, do primeiro ciclo, eu vou considerar que é o primeiro, e vai pegar o segundo completo, né? Então, esses aspectos, para termos de comparativo de produtividade, tem que ser observado, né? Então, o pessoal às vezes mostra, mas ao redor você vê que não é bem assim que está acontecendo. Bom, tá aqui onde exatamente tirei o pé de mandioca. Eu vou colocar a maniva, tampar e vou aproveitar esse período de chuva ainda. A profundidade, se colocar, é uma coisa importante. Parece simples, coisa importante. Se você aprofundar, deixar ela muito funda, depois quando for colher, vai ser um sacrifício, né? Então, normalmente, a gente deixa nessa casa raso, entre 12 a 15 centímetros no máximo, né? Para que depois facilite. Às vezes o pessoal está cavocando com enxadão, acaba não tendo noção e aprofunda 30 centímetros, faz um buraco grande e coloca, né? Depois a dificuldade vai ser da colheita. Mais uma coisa, né? Quando a gente antecipa a retirada do pé, que nem fiz agora, que ainda eles estão em fase de desenvolvimento, não só da raiz, mas a rama também, né? Então, por exemplo, não sei se o vídeo dá para ver, a rama está ligeiramente esverdeado ainda, ele está muito cru. Mandioca tem uma boa germinação, ela vai germinar, mas, ou às vezes não germina, né? Mas assim, o certo é justamente chegar no final do ciclo, não só pelo desenvolvimento da raiz, mas para aproveitar a maniva. Então, olhando assim, literalmente na cor da maniva, ela tem que estar um pouco mais marronzinho, digamos assim, igual essa parte mais velha aqui, só que aqui já está cascuda, tá? Então, seria uma parte intermediária entre aqui e aqui. Então, esse aqui ele ainda não atingiu o estágio de amadurecimento. Tanto é que quando a gente olha aqui, né, a maniva aqui, cortei, o ideal é ter 50% de célula, né, aqui do meio, e 50% da massa, que seria a casquinha aqui, né? Por exemplo, aqui a célula está maior, né? Então, na hora que envelhece, ele diminui aqui a célula e a massa aumenta. Então, o ideal da muda seria 50 a 50. Então, até para se tirar a muda, tem que esperar chegar mais o período. É que eu quis escolher para aproveitar a raiz, né? Mas tem toda essa sequência que vai acontecendo quando você tira antecipadamente.